galera, eu sou o Vinícius Cesário. E eu sou o Davi, vulgo Mangalático. E a gente vai dar umas dicas aqui sobre alguns animes aí pra você assistir. Recomendar pra vocês algo bom ou ruim. Vai ser bom, confia na gente. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo algum anime que você queira nos recomendar aqui ou que você tenha gostado. Só colocar aqui embaixo no vídeo nos comentários, beleza? Deixe sua opinião também sobre os animes que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O primeiro anime que a gente vai falar aqui é o Another. Ele é do gênero terror e o anime que fez eu entrar nesse mundo de animes, ter a ideia de criar canal, essas paradas e tudo. A história dele é basicamente de um aluno que ele entra pra um colégio novo e nesse colégio tem uma menina que ela é muito esquisita, sinistra, ela usa um tapa-olho. E ele, durante as aulas, ele vai percebendo que todo mundo ignora ela. Tipo, todo mundo faz de conta que ela não existe. Como se ela sofresse um bullying ali severo. Só que de fato o pessoal trata como se ela não existisse. Tipo, literalmente. Literalmente. Não se comunique nem nada com ela. Aí nisso ele começa a perguntar aos alunos sobre o que é que aquilo acontece e tal. E os alunos, tipo... Não sabe do que ele tá falando. É, tipo, o que você tá falando? Não sei. Aí até que ele tem a curiosidade de falar com ela, né? E de muita dificuldade, porque é uma pessoa muito retraída. Aí ela acaba revelando pra ele que existe uma maldição naquele colégio. Teve uns anos atrás que aconteceu um acidente lá que morreu uma turma toda. Aí só ele vê ela. Na verdade, todo mundo vê ela. Só que todo mundo faz de conta que ela não existe por conta que tem uma certa maldição no colégio que toda turma eles têm que excluir um aluno. Faz de conta que aquele aluno não existe. E ela foi a bola da vez. E ela, infelizmente, foi a escolhida da vez. Bom, a trama basicamente é essa. Vai tentando resolver esse mistério, tentar saber por que é que existe essa maldição do tal aluno fantasma que eles chamam, né? Que é o aluno que é excluído. Vai acontecendo umas tragédias que eu não vou comentar muito porque é spoiler, né? Então vocês têm que assistir esse anime. O Another, na minha opinião, na época que eu assisti, foi um anime muito bom. Gostei bastante. Hoje em dia, pelas minhas lembranças, eu acho ele um anime ok. Porém, na internet, as pessoas falam que ele é um anime ruim. Eu, particularmente, tenho vontade de revisitar ele, mas também tenho medo. Tem muitas coisas também que eu tenho medo de reassistir. Tá? Pois é, tenho aquele certo medo de revisitar Another, porque vai que realmente a internet esteja certa. Mas, na minha opinião, ele é um anime bom. Eu recomendo se você gosta desse anime do gênero terror, tem mistério e tudo, que é uma investigação. E é aquela coisa, né? O anime tem tragédias, então já fique preparado, não se apegue muito aos personagens. Mesmo eu não assistindo muitos animes, mas eu tenho um aqui pra recomendar, que é o Exterminador do Futuro Zero, que é mais ou menos ali durante o segundo filme do Exterminador do Futuro, quando o Exterminador lá, o T-1000, vem pra matar o John Connor, só que ele se passa paralelo ao filme, só que no Japão. É uma família que elas desenvolvem uma tecnologia que futuramente ela vai ser uma rival da Skynet, que é a inteligência artificial criada lá nos Estados Unidos. E quando acontece o julgamento final, né, que é várias bombas que a inteligência artificial solta no mundo inteiro pra destruir a humanidade, a última defesa é essa inteligência artificial inventada por essa família. Então o Exterminador vem do futuro pra matar essa família e impedir que essa inteligência artificial combata a Skynet. Mas ele faz parte do mesmo universo dos filmes? Faz. É paralelo ao segundo filme. Inclusive eles citam que tem um Exterminador nos Estados Unidos atrás de uma criança que vai ser o salvador da humanidade, que é o John Connor. Antes de ir pro próximo anime, eu tenho uma pergunta a te fazer. Se tivesse no teu celular de boas e recebesse uma mensagem, né, de uma pessoa desconhecida perguntando se tu queria ser Deus, tu ia dizer que sim ou não? Não. Mas digamos que tu respondeu sim. Pô, não ia querer ser Deus, cara. Mas supondo que eu dissesse sim, o que que acontece? Pra tu ser Deus, tu teria que participar de um jogo com mais 11 pessoas, onde nesse jogo tu ia participar de um Battle Royale, que quem sobrasse... Qualquer coisa, meu amigo. E o último que sobrasse virava Deus. E é basicamente a trama de Mirai Nikki. É um anime que se trata de um Battle Royale, na época que Battle Royale não era famoso ainda, que é um anime também ali do início da década de 2010. E conta a história de um protagonista que ele recebe a mensagem no celular, que inclusive é aquele celular flip, de perguntando se ele queria ser Deus. E ele acaba aceitando. E engraçado que nesse celular dele, como o nome do anime é Diário do Futuro, ele vai dizendo pra ele o que é que vai acontecer. Ó, tal coisa vai acontecer, e pá. E vai realmente de fato acontecendo. Aí o que é interessante desse anime é que pra você morrer, não é só, tipo, você levou um tiro, levou uma facada, não. Se a pessoa destruir o teu celular ou o teu diário do futuro, porque dentro do anime tem outras pessoas que têm outros objetos que são diferentes do celular, tu morre também. Ou seja, se teu celular é quebrado, partido no meio, tu morre. Ele é um anime que causa muita polêmica pela questão do final dele, que eu não vou dar muitos spoilers, mas digamos que o vencedor, ele não fez uma boa escolha com o poder de Deus. Isso é bom. Eu gosto muito de final E cara, na época foi uma polêmica tão grande que o autor do anime, ou a produção, não sei, eles fizeram um OVA, que é canônico, que se passa depois do final do anime, pra tentar amenizar as coisas, porque o final foi tão horrível que eles criaram uma OVA pra deixar menos ruim. É uma coisa que até tá acontecendo até bem que com
comum agora no final dos mangás. O pessoal não tá gostando muito dos finais, aí geralmente o autor lança mais um capítulo extra, ou quando vai lançar o volume físico, ele muda um pouco ali o final. Antes da próxima indicação do Davi, ó, não se esquece, eu vou dizer aqui de novo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você assistir o vídeo assim que sair, toda sexta-feira, e compartilha pras pessoas que você sabe que gostam do nosso conteúdo também, que gostam de série, que gostam de anime, que gostam de filme, compartilha pra todo mundo. E não se esquece de passar no meu canal, viu? Mangalático, se inscreve no Mangalático, o link vai estar aqui na descrição do canal. Se você mora em Saturno e não conhece Mangalático, se inscreve aqui. Eu acho que nem as pessoas da minha cidade conhecem meu canal. A próxima indicação é um anime que é até famoso, que inclusive ele ganhou o GOT dos animes em 2022. É um anime chamado Cyberpunk Mercenários. Já ouviu falar? Tem a ver com o Cyberpunk do jogo? Sim. Detalhe importante, foi esse anime que ressuscitou o jogo. Sabia disso? Porque o jogo foi uma merda quando foi lançado. Foi uma merda, cheio de bug. Aí lançou o anime, coisa que as pessoas já não esperavam muita coisa, porque se o jogo for uma bosta, o que a gente vai esperar do anime? E ainda é feito pela Netflix. Verdade. A famosa destruidora de franquia de jogos, né? Quando vão fazer uma série. Só que, por ao contrário do jogo, o anime foi incrível. Mesmo só com 10 episódios, o anime foi simplesmente incrível. Ele expande o jogo? Como é que é? Muito. Ele se passa um ano antes do jogo. Ele se passa em 2076. Ele conta a história do David Martins. Ele era um garoto ali de 17 anos que ele vivia de forma normal, entre aspas. Ou era uma pessoa que vivia naquele sistema ali sendo oprimido. A mãe dele, ela era enfermeira. Só que como o salário de enfermeira não era o suficiente para viver em Night City, porque é a cidade principal, acho que tu conhece, né? Que é Night City, Sim. que é aquela grande metrópole. Não era o suficiente para dar conta do colégio dele. Então ela fazia uns bicos de mercenário. Um desses bicos, ela acabou conseguindo um cyber esqueleto. Tem noção do que é, né? Sim. Basicamente é um negócio que você coloca nas costas, você fica tunado. Sim. E fica doidão. Aí, um certo dia, a mãe do David junto com eles, né? Eles acabam se intrometendo num acerto de conta entre duas gangues ali de mercenários, onde eles sofrem um acidente e a mãe dele acaba indo pro hospital, né? Gravemente ferida. Só que como o Night City é que nem um SUS, deixa as pessoas pra morrer. Como a mãe dele não pagava o pacote premium, ela acabou ficando só com o pacote mais básico. E sim, ela tinha chance de sobreviver, só que eles não salvaram porque ela não pagava o pacote mais caro. Nossa. Ela acabou morrendo. O David ficou sem chão. Tipo, agora ele não tinha mãe, ele tava indo mal no colégio. No outro dia ele vai pro colégio, né? Sendo que tinha acabado de perder a mãe, ainda toma uma surra dos amigos dele. Aí mete o louco, pega o sabe-esqueleto que ele tinha encontrado na roupa da mãe dele, escondido, manda um cara lá implantar e vira um mercenário. Aí esse sabe-esqueleto que ele acabou implantando nele fazia parte de uma gangue. Aí como era um sabe-esqueleto, não tinha como remover dele. Ele tinha que fazer parte da gangue. Então tinha que fazer parte da gangue e trabalhar pra gangue. E aí começa o anime de Cyberpunk. Esse aí eu vou assistir. O interessante dele é que ele é muito imersivo. Tipo, quando tu assiste o anime, tu sente que tá dentro daquela metrópole. Ele fez tudo que o jogo não fez. Que o jogo que você joga ele, você sente ele meio vazio. Beleza, tem um modo história, tem as missões, mas você sente que é tudo artificial. Já o anime não. Tu vê ali a trilha sonora de fundo, as coisas acontecendo, tu fica imersivo. E como eu falei, e foi por causa desse anime que o jogo foi ressuscitado. As pessoas começaram a comprar Cyberpunk, querer jogar. A empresa do Cyberpunk, que não é burra nem nada, começou a atualizar o jogo, colocou referência do anime no jogo. Inclusive, a arma de uma das personagens lá, que é a Rebecca, você consegue encontrar dentro do jogo, depois de uma atualização. Vou assistir. Tem um lance também que é as lendas. Tem um bar chamado Night Club. Quando você é uma lenda, você vira uma bebida no Night Club. Ah, isso eu não sabia. E o Martins é uma bebida. E é isso, Vinícius. É um anime que eu recomendo muito pra você. Ele sai totalmente daquela estereótipo de anime. Ai, nada de coisinha fofa, nada de lutinha. Ai, eu quero vencer. Não. Tipo, ele realmente mostra uma realidade que é viver numa metrópole que os ricos comandam tudo e os pobres só se sofrem. Que não é muito diferente da realidade. 2077 dá um pouco de medo pensar nesse ano. O próximo anime é um anime, assim, que eu particularmente eu gosto dele, mas boa parte da internet não gosta. Por quê? Porque na internet tem muito fã chato de Evangelho. Conhece Evangelho? Já ouvi falar. Pois é, aquele anime lá dos Mecha Gigante, um clássico dos anos 90. Pois é, esse anime é na mesma pegada, é um anime mecha. E a galera não gosta dele porque ele tem uma vibe diferente, ele quer ir pra um caminho diferente, só que as pessoas não entendem isso. Quer que ele seja um Evangelion 2, que no caso é o anime Darling in the Franxx, um anime de 2018 que ficou muito famosa pela personagem Zero Two. Tu já viu uma personagem de cabelo rosa com chifrinhos? Já. Assim? Pois é, você não conhece ela, mas você não conhece não conheço o anime, mas conheço ela. Pois é, praticamente é outra figura da cultura pop. A proposta do Darling in the Franxx, como eu falei, ela é diferente do Evangelho, porque o Evangelho ele tenta ir mais pro lado psicológico e as lutas em si. Já o Darling in the Franxx, sim, tem as lutas, só que o foco dele é desenvolver o romance da protagonista, que é a Zero Two, com o outro protagonista que é o Hiro, né? Só que ele é um pouco esquecido. Enfim, ele é o protagonista principal e ela é uma secundária, só que todo mundo trata ela como uma protagonista. Então é bem interessante isso, ver o romance deles dois. É um romance que é bem feito. Tipo, não é aquele romance, ai... Temporadas? Só existe uma única temporada. 24 episódios, se eu não me engano. E interessante que ver o anime primeiro pra depois vir o mangá. O mangá tem umas diferenças, mas eu não peguei o mangá pra ler. Enfim. Essa é a proposta dele, é ser mais um romance, um drama. Tem muito plot twist, então, tipo, eu não posso nem falar muita coisa aqui sobre o
anime, porque isso não vai estragar a experiência da galera. Enfim, eu sei que é um anime que sofre muito preconceito, porque ele é muito comparado com o Evangelho, mas tipo, é a mesma coisa de você pegar, sei lá, um Fiat Uno, que é um carro bom, e comparar com uma Porsche. Nossa. Eu sei que eu fui longe com a analogia, mas é tipo isso. Ele é um anime bom ali, divertido, você acha fofo, mas pô, não vai comparar ele com o Evangelho, porque tu vai achar ele uma bosta. Darling in the Franxx conta a história do protagonista, que ele vive num mundo onde esse mundo foi dominado por uma raça de uns bichos gigantes, né, que eles parecem uns titãs. Esses bichos, eles vivem debaixo da terra. Como a qualquer momento pode sofrer um ataque deles, as pessoas vivem numa espécie de cápsulas, né, que ele tem um nome especial que eles chamam, que eu me esqueci, que elas vão se movendo aos pouquinhos, tipo, elas não ficam no canto físico. Aí, pra lidar contra esses monstros, são criados os Franxx, que são os robôs gigantes. Aí vem a parada bizarra do anime que, sério, até meio constrangedor tentar explicar isso aqui. Os robôs, para eles funcionarem, eles precisam de 2 pessoas. E eles precisam de uma menina e de um menino. E isso não é só por questão de estética, pra ficar bonitinho, não. Porque quando eles entram no robô, tem um negócio que se conecta neles, que eles precisam do DNA masculino e do DNA feminino. Porque, assim, eu não entendo muito de biologia. O anime tenta explicar de uma forma bem confusa. Quando eles entram no robô e se conectam, é meio que eles liberassem uma espécie de energia, que é a mesma energia que é pra fazer um filho. Entendi. Aí o que acontece? O bizarro não é só isso, que a mina fica numa posição que é meio suspeita e o rapaz fica atrás dela também numa posição bem suspeita. Nossa senhora. Japonês sendo japonês. Japonês sendo japonês. Aí o interessante desse anime é que pra controlar esses robôs, você tem que ser um humano funcional. Porque eles descobriram uma tecnologia uns anos atrás que as pessoas conseguiam ficar imortal. Só que em troca, a parte lá de baixo não funcionava. Porque foi uma tecnologia que eles descobriram através do magma. Eles tiram, né? Não tira, só para de funcionar. Só para. Você fica imortal, mas você... Mas o gráfico, luta, são boas? Então, o que destaca em Darling in the Franxx é porque a maioria dos animes que vão envolver mecha ou coisas gigantes, eles fazem CGI. E esse anime não usa. É desenho puro. Se eu não me engano, o estúdio desse anime é o mesmo estúdio do anime que eu citei agora há pouco, do Cyberpunk. Ele sabe muito bem trabalhar esse lance de um 3D feito em 2D. Tipo, eles não usam CGI. Claro, tem alguns momentos que você vai perceber que tem CGI, mas eles sabem trabalhar bem, de fazer lutas de coisas gigantes e objetos 3D, né, usando apenas os 2D. É muito interessante isso desse estúdio. Pra terminar aqui, eu vou indicar pra vocês coisas bem rápidas. Digimon Tree, pra quem gosta de querer Digimon quando era pequeno, tem Digimon Tree pra você assistir, já são com os Digi escolhidos tudo adultos. Digimon The Last Evolution of Kizuma, que é o filme que encerra todo esse arco iniciado lá no primeiro Digimon. E você, tem animes pra indicar? Comenta aqui embaixo. Se você quer indicar alguma coisa pra gente, como eu falei lá no começo do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!